Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, uma continuação do conteúdo anterior. Vamos falar em integrais triplas, né? E é um conteúdo extremamente aplicado, né? Porque a ideia de integral, num contexto já tridimensional, né? E é uma extensão basicamente do que a gente viu para integrais duplas, né? Então, suponha que f é uma função de três variáveis definida em uma caixa retangular B, né? Então, você tem uma caixa retangular em que x está entre A e B, y entre C e D e z entre R e S. Então, a ideia de integral sempre está em partições, né? Então, nós vamos dividir essa caixa em subcaixas, né? Através das partições dos intervalos em x, que é AB, em y, que é CD, e em z, que é RS. Então, nós temos subintervalos no eixo x, no eixo y e no eixo z, e nós vamos ter subcaixas, né? B, I, J e K, que você tem, ele está numa determinada posição em x, numa determinada posição em y e numa determinada posição em z. Bom, então você tem aqui a caixa retangular B e aqui as subcaixas, né, genericamente representadas assim, com um determinado ΔY, ΔX e ΔZ. Cada subcaixa tem, por volume, um produto de ΔX por ΔY por ΔZ. Nós podemos fazer a soma de Riemann para uma função e um ponto genérico de cada subcaixa, vezes o volume da subcaixa. E quando nós tomamos o limite, né, nós temos, da mesma forma que para a integral dupla, o que a gente chama de integral tripla numa determinada região retangular, né? Vale o teorema de Fubini para integrais triplas, né? Então, nós resolvemos a integral tripla de uma maneira iterada, né? Então, se nós temos uma caixa AB, CD e RS, seguindo a integração dx, dy, dz, a integral interna é em x, tem A e B, a integral intermediária tem limites C e D, e a integral externa tem limites R e S, né? E aí temos o nosso primeiro exemplo, é uma integral tripla numa caixa. É muito simples nesse caso, né? Então não é necessário desenhar a região, né? Então nós vamos fazer da seguinte maneira, né? Vamos primeiro integrar internamente, né? X, Y, Z em relação a x, y e z são assumidos como se fossem constantes. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, no intervalo de 0 a 1. Né? Quando x igual a 1 vai dar meio, quando x igual a 0 vai dar 0, então vai ficar meio, que eu posso colocar para fora, é uma constante. Agora eu vou integrar yz em relação a y, né? Que vai dar y ao quadrado sobre 2, de 2 a menos 1. Né? 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1. Então 4 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá 3 meios, que eu posso tirar para fora da integral. E agora eu vou fazer a integral de z de 0 a 3, que dá z ao quadrado sobre 2, de 0 a 3, vai ficar 9 meios menos 0, 9 meios, né? E fazendo a multiplicação, 27 sobre 8. Então não é nada mais, nada menos do que o que a gente fazia em integral dupla, só que agora com uma etapa a mais e uma variável a mais, né? Para uma região genérica no espaço, nós pensamos da mesma maneira que fizemos na integral dupla, né? Então, nós tínhamos uma função em uma determinada região do espaço E, né? E nós assumimos que essa função se anula fora dessa região E e que a gente vai calcular a integral da mesma maneira que a gente calculava na caixa retangular, a gente vai calcular na região E, né? E aí nós podemos ter vários tipos de região. Eu vou mostrar bem direitinho a região do tipo 1, né? Em que você assume, né, que dentro de uma região D, que a gente já sabe calcular a integral dupla numa região D de x, y,
você tem a sua região tridimensional entre duas funções de z. Uma superfície U1 de x e y e outra U2 de x e y. E aí você vai integrar em relação a z de U1 até U2 e depois você vai pegar essa região D e fazer a integral dupla, né? Se a região D for do tipo 1, entre duas funções de x, fica dz, dy, dx. Se a função for do tipo 2, se a região for do tipo 2, né, fica dz, dx, dy entre duas funções de x. Então, não é nada mais, nada menos do que uma etapa a mais do que nós fazíamos nas funções de duas variáveis, né? Vamos aqui a um exemplo, né? Calcular o volume de um tetraedro, né? Então, você tem um tetraedro delimitado pelos planos coordenados e pelo plano x mais y e mais z igual a 1. Se nós observarmos, né, esse plano x mais y mais z igual a 1, ele vai estar passando nos pontos 1, 0 e 0, 0, 1 e 0 e 0, 0, 1, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E aí, definindo um tetraedro entre esse plano e os eixos coordenados, nós temos ele aqui, né? Vamos fazer o cálculo por integral dupla, mas isso aqui você resolveria por geometria facilmente. Se nós assumirmos uma região do tipo 1, então nós temos uma integral entre duas funções de z, no caso que é o plano xy e esse plano aqui, e numa região do plano xy, dado por esse triângulo aqui, né? Então vamos lá, construindo a integral, né? O volume é a integral do dv, né? Então vamos lá, em z você vai estar entre o plano xy, que é z igual a 0, e esse plano, que se nós tirarmos z daqui, vai dar z é 1 menos x menos y. E aí, para eu avaliar a região xy, eu posso assumir que y está entre o eixo x, que é y igual a 0, e essa reta, que é x mais y igual a 1, que dá y igual a 1 menos x, e o x, por sua vez, já está entre 0 e 1, né? E aí agora é só resolver isso como uma integral iterada. A integral de dz dá z, aplica os limites de integração, né? Para z igual a 0 vai dar 0, então vai ficar 1 menos x menos y, né? Vamos integrar agora em relação a y. Vai dar y, xy e y ao quadrado sobre 2, aplicando os limites de 0 a 1 menos x. Aí eu vou substituir, fazer as continhas, substituindo aqui por 1 menos x e por 0, subtraindo e fazendo as continhas, você chega aqui, né? E aí agora eu vou integrar em x, né? Vai dar x sobre 2, x ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3 sobre 2 dá 6 aqui, né? E aí a integral de 0 a 1, eu substituo os limites de integração e o resultado final vai dar 1/6, né? Se nós fizéssemos usando geometria, né? Isso aqui é uma pirâmide de base triangular, né? Então dá 1/3 de área da base vezes a altura, que é 1/3 de área da base. É base vezes a altura sobre 2 desse triângulo. Então 1 vezes 1 sobre 2, vezes a altura do tetraedro, que é 1, multiplicando dá 1/6. Então você chega aqui no mesmo resultado, certo? Vamos agora a um segundo exemplo, né? Ele quer que calcule a integral tripla numa região espacial limitada entre um paraboloide e um plano. Para enxergar esse paraboloide, a gente vai fazer um gráfico, né? Eu coloquei o y para cima, porque fica mais fácil de visualizar, mas se eu colocar o y para cima, né? Você vai observar que tanto no plano xy, se eu considerar o plano xy, z igual a 0, dá uma parábola, x ao quadrado. Se eu colocar no plano yz, para x igual a 0, dá y igual a 0 ao quadrado, é outra parábola, né? Então esse aqui é um paraboloide. Aqui para z igual a 4. Então a região que ele quer
A integral é justamente aqui, no paraboloide abaixo do plano, esse pedacinho aqui, né? E aí a gente vai ter que fazer uma integral tripla e uma integral dupla. E aí qual é a região do plano XY onde essas funções estão trabalhando? É esse círculo aqui. É como se você estivesse projetando esse círculo aqui no plano XY, né? E aí você tem um círculo de raio 2, né? Porque se nós igualarmos y igual a 4, vai ficar x ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, que é um círculo de raio 2 no plano XZ, né? E aí, né, nós temos que a integral tripla, se eu vou considerar da maneira como o problema é apresentado, é interessante pensar que nós temos duas funções de y delimitando o sólido, né? Por baixo nós temos o paraboloide de equação x ao quadrado mais e ao quadrado, e por cima nós temos o plano y igual a 4, né? E aí o resto a gente vai resolvendo integral dupla bem aqui, né? Fazendo a integral em y, isso aqui é uma constante, eu vou deixar a integral dupla para depois, né? Então vai ser x ao quadrado mais e ao quadrado vezes y, com y variando de x ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, substituindo o y por esses valores, né? Vai ficar 4 menos x ao quadrado mais e ao quadrado. E agora eu vou ter que fazer o quê? Essa integral dupla nessa região. Aí, o que a gente sabe, né? Quando você está integrando num contexto circular, é mais interessante usar coordenadas polares, né? Então, se nós transportarmos isso aqui para mais coordenadas polares em x e em z, né? Então, a gente vai fazer um tipo de adaptação aqui para facilitar nossas contas. Nós vamos fazer a coordenada polar, não entre x e y, mas entre x e z. O z vai fazer o papel do y aqui, que é o que está fazendo aqui nessa região, né? Então, se nós fizermos esse transporte, a gente vai colocar xr cosseno de θ e z igual a r seno de θ, com r variando de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π para dar a volta completa aqui. E aí nós vamos reescrever, né? X ao quadrado mais z ao quadrado é r ao quadrado. Aqui vai dar r ao quadrado de novo, né? E aí nós organizando isso, né? Aqui vai dar r ao quadrado na raiz da r, com esse r dá r ao quadrado. Então vai ficar 4r ao quadrado menos r à quarta, né? Integrando 4r ao cubo sobre 3, r à quinta sobre 5, de 0 a 2, né? Para r igual a 2 vai dar 4 vezes 8, 32 sobre 3. E aqui dá 2 à quinta, 32 sobre 5. Tirando o mínimo e tal, né? Vai dar 64 sobre 15, né? Faltou digitar o 1 aqui. Integrando de 0 a 2π, vai dar 64 sobre 15 vezes o θ, variando de 0 a 2π, que vai dar 128 sobre 15. 128 sobre 15π. Então, esse é o resultado da integral tripla. Certo? Então, aqui a gente tem uma ideia de como é que se resolve integrais triplas, né? Basicamente, você faz o mesmo que você faz para integral dupla, só que com um passo a mais. E a região tem que ser interpretada agora dentro do R3. Até logo!